Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Luana e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema diferente do que normalmente eu costumo compartilhar aqui com vocês. Inclusive é um tema até polêmico. Eu vou te contar um pouquinho sobre a minha história e também sobre como uma decisão impactou todas as áreas da minha vida. Eu vou te contar como eu fui prisioneira do vício da pornografia e como eu consegui me libertar disso. Fica comigo nesse vídeo. Bom, eu nasci num lar religioso, eu ia na igreja, fazia leitura na igreja, mas eu confesso que eu nunca me preocupei em conhecer verdadeiramente Jesus. Viver uma vida, sabe, que agrade a Deus e muito menos uma vida de relacionamento com o Senhor. Então, basicamente, eu ia na igreja sábado à noite, no mesmo dia eu saía da igreja já em pé de guerra com a minha família, reclamando, saía no mesmo dia já para aprontar com as minhas amigas, enfim. E quando eu tinha aproximadamente 8 anos de idade, eu tive o meu primeiro contato com a pornografia. Na época eu não tinha acesso à internet como as crianças têm hoje em dia, né? Então eram aquelas fitas cassete, sabe, que você precisa rebobinar, e até mesmo alguns DVDs. Eu encontrei uma dessas fitas cassetes em casa e por curiosidade eu coloquei e vi aquele filme. E eu lembro que eu achei aquilo muito diferente e a partir daí algumas vezes eu esperava os meus pais saírem de casa para eu ver mais o que mais tinha naquelas fitas, naqueles DVDs. Então, o primeiro comentário que eu quero fazer para você aqui: ninguém começa um vício de uma hora para outra, né? Na primeira vez que acessa aquilo já virou um vício. Não, primeiro você vai ver aquilo por curiosidade, porque é algo diferente, depois isso se torna um passatempo, aí depois aquilo evolui para um hábito e quando você vê, aquilo já invadiu a sua rotina, a sua vida e se tornou um vício. Então eu conheci a pornografia quando eu era muito criança ainda, né? Depois de alguns anos na escola, as amiguinhas começaram a falar sobre isso. Eu lembro que a gente se reunia para fazer trabalho na casa de coleguinha, né, que tinha computador e todo mundo se reunia em frente ao monitor e ficava vendo aqueles filmes, né, por curiosidade. E o tempo foi se passando e foi intensificando cada vez mais a frequência que eu acessava aquele conteúdo. Primeiro era de vez em quando, aí depois era uma vez por semana, aí depois era todo dia, até que aquilo se tornou várias vezes no mesmo dia. E aquilo se tornou um vício e começou a determinar e a invadir várias áreas da minha vida. Pra você ter uma ideia, eu estava tão viciada em pornografia a ponto de eu ter sintomas físicos quando eu não acessava. Então eu tinha enxaqueca, falta de foco, falta de concentração, palpitação, ansiedade, tremedeira. Então eu acessava aquilo de 5 a 6 vezes no dia porque eu sentia que era aquilo que me daria um gás para eu conseguir me concentrar, fazer aquilo que eu precisava, enfim. E a pornografia realmente te faz acreditar com o tempo que ela é capaz de te dar motivação, energia, gás para realizar as coisas. Só que esse combustível é um combustível que te engana. Imagina o seguinte, você acendeu uma fogueira com lenha, o que acontece? O fogo vai durar mais tempo porque a lenha é para isso. Mas imagina agora você acender uma fogueira de papel. Vai queimar mais rápido, logo vai apagar. Era exatamente assim que acontecia com a pornografia. Em outro vídeo eu vou detalhar mais sobre os efeitos que a pornografia teve na minha vida profissional, como ela quase destruiu o meu trabalho, o meu propósito e como ela influenciou principalmente nos meus relacionamentos. Olha, é muita coisa para falar sobre isso, então eu vou fazer mais vídeos sobre esse tema e daí eu vou abordar, né, as alterações químicas também que acontecem no cérebro que gera procrastinação, ansiedade, baixa autoestima, falta de foco. Você não imagina quantas consequências e como elas são graves. Então eu cheguei num ponto que eu estava viciada em pornografia, acessando mais de 5, 6 vezes ao dia. E chegou num período que eu me sentia muito culpada, mas mesmo assim eu não conseguia parar com aquilo. Parecia que eu dependia daquilo. E aí a culpa me gerou vergonha, me gerou amargura, raiva de mim mesma. Eu me tornei uma pessoa azeda, raivosa, amargurada. E então eu fui buscar terapia com um psicólogo. Fiz terapia durante 1 ano, tratamos várias coisas da minha vida. Eu também estava passando por dificuldades na área profissional naquele momento, crise de ansiedade, enfim. E adivinha? Não consegui falar sobre pornografia em 1 ano de terapia. Sentia medo, eu estava convencida que isso era vergonhoso demais, né? Que só eu passava por aquilo. E olha, eu vou te contar, pornografia é igual droga. Você vai aumentando a dose, aqueles filmes normais não te satisfazem mais. Então você cada vez mais vai procurando
o que tem mais emoção, aquele que tem mais estímulos, mais gatilhos. Então já faziam alguns anos que eu estava acessando pornografia pesada. E quando eu acessava, eu lembro que eu abria 30 abas, né, no computador para pegar a parte mais emocionante de cada uma. E depois que terminava aquilo, me dava muita vergonha, muita culpa e também muito nojo. Então eu não consegui falar sobre isso com um psicólogo em 1 ano de terapia. E quando então completou 1 ano que eu tava fazendo terapia e eu não consegui me abrir com o psicólogo em relação a isso, né, eu suspendi, só que eu tava no ápice do vício. E alguns meses depois, quase 1 ano depois, né, uma cliente minha me convidou para tomar um café. Ela já estava me convidando há 2 anos para ir conhecer a célula e na igreja que ela frequenta. Mas eu pensava, eu ainda não vou me misturar com essa criançada não, né? Então eu separava, deixava bem separado vida pessoal, trabalho, para não misturar. Só que daí eu fui tomar um café com ela. Detalhe, a gente estava mais de 6 meses tentando marcar esse café e não dava certo. Sempre acontecia alguma coisa, desmarcava, e naquele dia, como era de costume, eu tinha uma rotina. Eu acordava logo pela manhã, acessava aqueles conteúdos, depois eu me sentia mega culpada e eu tava já numa fase que eu não tinha nem vontade de sair de casa, né? Então eu acabei, naquele dia eu acabei de fazer aquilo, né? Tava me sentindo culpada, o meu celular tocou, recebi uma mensagem, era minha amiga, até então era apenas a minha cliente, me convidando para tomar um café. E eu no impulso, eu lembro que eu nem pensei muito, eu falei, pode ser agora? Ela disse, pode. Eu falei, então eu tô indo aí. E sem pensar muito eu fui, né? Cheguei lá na empresa dela, elas estavam em 3, estava a Denise, né, que é a minha cliente que agora virou minha amiga, a Emily e a Dani. A gente começou a tomar um café, a conversar, e eu não sei como, né, a conversa tomou um rumo que ela deu um exemplo assim e entrou no assunto de pornografia de um jeito muito leve. Mas foi só um exemplo rápido que ela deu e ela já continuou com outro assunto, mas aquilo me incomodou, né? Eu pensei, nossa, como ela falou disso de uma maneira tão leve? Levantei da mesa e fui até o banheiro. E tinha um espelho na parede daquele banheiro. E eu olhei pra mim no espelho e eu falei, quer saber? Vou pedir ajuda dela. Saí do banheiro, convicta, e falei assim pra elas, olha, eu nunca tive coragem de falar sobre isso, mas eu senti que eu posso pedir ajuda de vocês. E aí eu comecei a contar tudo, contei tudinho. E eu me lembro que naquele momento o sentimento que eu tava sentindo, né, tendo, era um misto de vergonha, de culpa, de desespero, mas também um grande alívio de finalmente estar colocando tudo aquilo pra fora. Ela me ouviu, depois ela falou o seguinte, Lu, o Espírito Santo há 2 semanas atrás me avisou que uma mulher iria pedir a minha ajuda em relação à pornografia. Eu não sabia quem era, mas ele me preparou nessas 2 semanas para te ajudar. Né, ela já estava, então, eu cheguei lá, depois que eu falei pra ela já estava com um plano devocional sobre pornografia, me orientou através da palavra. E, gente, por mais que eu frequentasse a igreja, por mais que eu tinha já ouvido falar sobre a palavra de Deus, naquele momento eu senti como uma venda caindo dos meus olhos e um tampão saindo dos meus ouvidos, porque foi naquele momento que eu senti algo realmente queimar dentro de mim, como eu nunca tinha sentido antes. Eu tenho certeza que naquele momento eu vivi uma experiência verdadeira com Deus. Eu recebi o fogo do Espírito Santo naquele café no dia 4 de fevereiro de 2021. E daí a gente orou, me entreguei para Jesus. E naquele dia eu saí com uma fome de querer conhecer mais sobre esse Deus que já tinha preparado uma pessoa para me ajudar naquilo que mais me envergonhava. Né? Então eu cheguei em casa, comecei a ler, a estudar a Bíblia. E olha que engraçado, né? Antes, por mais que eu lia um pedaço ou outro da Bíblia, sempre parecia muito difícil de entender. Parecia que era algo difícil demais, que não fazia muito sentido. E a partir daquele dia em diante, parece que a palavra se tornou viva. E sempre que eu li, o Espírito Santo estava falando comigo, né? Claro que esse foi um processo final da velha Luana para nascer a nova Luana, usando a pornografia como a chave principal. Mas vários foram os sinais, os quebrantamentos que aconteceram semanas antes para me sensibilizar e me preparar para aquele momento naquele café. Né? E agora eu olho para aqueles dias e eu vejo que tudo estava convergindo para chegar ao momento de eu me entregar verdadeiramente para Jesus. E claro, depois da minha conversão nunca acabam os processos, né? E principalmente logo após aquele período, né, minha vida passou por mudanças muito intensas mesmo. Se vocês querem que eu compartilhe mais como foram, como estão sendo os meus processos e as minhas experiências com Jesus, comenta aqui que daí eu faço mais vídeos aqui pra vocês. Mas em relação à pornografia, né, naquele momento, naquele café, eu decidi de coração, com toda a minha alma,
que eu não queria mais aquilo pra mim. Eu entendi que aquilo era contra Deus que eu tava pecando, que pecado era morte, morte gera separação de Deus. Então eu orei do meu jeito e pedi ajuda do Senhor, porque eu já estava vivendo, né, aquele vício bem intenso por 3 anos. Eu tentei por 1 ano sozinha vencer aquilo na força do meu braço, usando a minha força, e o resultado não consegui controlar, e ainda por cima, né, eu senti efeitos físicos se eu não acessasse. E eu falei, Senhor, eu preciso da sua ajuda, porque sozinha eu sou fraca demais, né? Eu tô toda errada, me ajuda. Só que o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que ele estava de prontidão, só esperando eu pedir ajuda dele, de maneira, olha, sobrenatural mesmo. Ele preencheu o vazio dentro de mim que eu tentava preencher, né, com a pornografia de maneira descontrolada. E a partir daquele dia eu nunca mais acessei pornografia, nunca mais masturbação, porque, gente, uma coisa leva a outra, né? E eu sei que isso só foi possível com o Espírito Santo, porque durante 1 ano eu tentei sozinha com toda a minha força e eu não consegui. Mas quando eu entreguei o domínio da minha vida para Jesus e reconheci que eu sou fraca, Ele quem me libertou. E claro, né, depois disso eu fui atrás de conhecer também mais sobre os efeitos, conteúdos técnicos sobre a pornografia. Eu descobri que a pornografia gera alterações no cérebro que são tão graves quanto o vício em cocaína. Né? Então, você que está passando por isso, assim como eu passei, primeira coisa, você não está sozinho ou sozinha. Satanás tenta te convencer de que é vergonhoso, que é melhor você não falar sobre isso, para que você não peça ajuda e assim ele possa invadir todas as áreas da sua vida e destruir o seu propósito, o seu relacionamento, a sua paz e principalmente te afastar de um relacionamento com o Senhor. E justamente por isso que eu vou trazer mais conteúdo sobre pornografia aqui no canal, para que eu seja a voz do Espírito Santo na sua vida e te ajude a enfrentar esse pecado na qual eu fui cativa por mais de 15 anos. E lembra que eu falei que eu fiz um devocional sobre pornografia, orientado pela palavra? Eu vou deixar esse devocional, o link dele aqui para você acessar e fazer também, ok? Segundo ponto, a pornografia não é algo que você resiste, que você enfrenta, você foge. Vai vir a lembrança, a vontade? Vai. Ainda mais nos primeiros 40 dias que o seu cérebro ainda acredita que aquilo faz parte da sua rotina. Então, se você lembrou, deu vontade, você tá na frente do computador, você vai ficar na frente do computador falando assim, não vou acessar, não vou acessar? Não, né? Você vai levantar, vai beber uma água, vai dar uma caminhada, vai ligar para alguém, vai conversar com outra pessoa. Por isso é bom você compartilhar e pedir ajuda de alguém que você confia para te acompanhar nesse processo. Eu pedi ajuda pro Giandro, meu mozão, né? Eu confessei tudo aquilo para ele, ele não fazia ideia que eu tava nesse ponto, né? Que eu tinha esse vício. E eu pedi que ele me ajudasse em oração e também, né, que a gente pudesse ter um ambiente de confessar a tentação e vontade pra gente não confessar pecado. E a gente faz isso até hoje. Toda semana a gente fala sobre isso. Pergunta um ao outro como tá, a gente ora juntos, né? E além de me libertar da pornografia, isso também ajudou muito o nosso relacionamento a ser transformado por Jesus. Terceiro ponto, eu estava na total ignorância em relação às consequências e os impactos que aquilo tinha na minha vida. Então, busque ler e entender mais sobre isso. Na época, eu li o livro Libertos de uma Prisão Invisível. Além desse livro, eu também vou deixar outros livros, né, que podem estar te ajudando nesse processo, e às vezes nem é você que está passando por isso, mas conhece alguém próximo a você que está, e a leitura desses livros vai te ajudar bastante também a orientar essas pessoas, que às vezes pode ser um filho, um marido, um irmão, tá? Quarto ponto, de maneira bem resumida, todo vício segue um ciclo: gatilho, ação, recompensa e depois culpa. Então, antes da ação, sempre vai ter gatilho. Eu sugiro que você faça um mapeamento de todos os gatilhos que te lembram ou que te geram vontade, né, para você acessar a pornografia. Vou te dar os meus exemplos, tá? Por exemplo, filmes, principalmente de comédia romântica, que tem cenas muito quentes, né? Pessoas que eu seguia no Instagram que sensualizavam demais. Então, eu parei de seguir essas pessoas. Eu lia na época também muitos livros de romance que tinham, né, que também eram gatilhos por serem romances mais adultos, rodinhas de conversa que falavam sobre homens, besteiras, enfim. Eu eliminei e evitei, né, de maneira bem radical no início.
Agora eu me sinto mais fortalecida em relação a isso, não são coisas que agora se eu vejo já me dá um gatilho de imediato, então eu consigo ter uma consciência em relação a isso, só que sempre eu continuo vigiando, né, para perceber como o meu corpo, como a minha mente vai estar reagindo a esses estímulos, e é bom ficar atento a isso, tá bom? E claro, e o mais importante, busque um relacionamento com o Senhor. Eu não estou falando aqui de religião, Jesus é maior do que qualquer religião, então busque se relacionar com Cristo através da oração, através da palavra, né, a Bíblia, mantendo comunhão, relacionamento com pessoas cristãs, e também conheça mais sobre o Espírito Santo, que é o seu melhor amigo e é quem mais deseja, te capacita para sair vitorioso de todas essas batalhas, inclusive da pornografia. Então, se você gostou desse vídeo e quer que eu fale mais sobre esse conteúdo, então deixa o seu like no vídeo, assim o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e que pode alcançar e ajudar ainda mais pessoas, tá bom? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!